Olá, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Inicio esse momento buscando silenciar o ruído externo que me envolve e procuro a maneira de acalmar o ruído interno que me habita. Hoje quero encontrar o Senhor no silêncio que o deserto carrega para que sua voz seja mais audível. São muitos os murmúrios que me rodeiam. Por isso, peço a assistência do Espírito Santo, para que, assim como acompanhou Jesus no deserto, acompanhe o meu tempo de encontro com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Assim como o Pai suscita os mortos e lhes dá vida, também o Filho dá vida a quem quer. Jesus, Filho de Deus, tem o mesmo poder que o Pai, dar vida ao homem que jaz na morte do pecado. Esta é a sua missão de Salvador. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que o homem deve fazer para receber em si a plenitude dessa vida? Quem escuta minha palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e já passou da morte para a vida. São necessárias duas coisas: a fé, crer em Deus, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, fé que os judeus rejeitaram e, ao rejeitá-la, recusaram e perseguiram o Salvador. E, juntamente com a fé, é necessário escutar a palavra, o que implica a renúncia de si mesmo para aderir ao Evangelho, para seguir o Senhor. E o Senhor indica as exigências que devem marcar esse seguimento. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus oferece a abundância da vida, mas pede generosamente na adesão, totalidade do amor e, portanto, da renúncia. Ele quer tudo: o coração, a vontade, os afetos mais íntimos, a casa, a família, os bens e até a vida. Suas palavras não podem ser interpretadas como simples modos de falar. São exigências concretas impostas ao segmento. Não se deve temer escutá-las, mesmo que venham a transtornar a nossa própria vida. Nem a todo cristão será pedido tudo, nem sempre, nem da mesma forma e medida, mas a todos se pede que estejam dispostos a sacrificar qualquer afeto, qualquer coisa, até a própria vida, quando for necessário, se quiserem ser inteiramente fiéis na escuta e no seguimento do Senhor. Quão estreita é a porta e quão apertado o caminho que leva à vida, disse Jesus. E ele não tinha intenção de falar de forma exagerada. Mas o caminho apertado da renúncia leva à plenitude da vida em Deus, porque quem perde por ele a própria vida, a encontrará. Deus não criou o homem para o sofrimento, para a renúncia, mas para a felicidade, para a vida. E não para uma felicidade passageira, não para uma vida efêmera, como a felicidade e a vida nessa terra, mas para a felicidade e a vida eterna, infalíveis,
que só nele podem ser encontradas. No entanto, Deus se oculta aos sentimentos do homem, enquanto as coisas terrenas o assediam e o agradam por todos os lados, induzindo-o a buscar nelas a sua felicidade. Daí se segue quão necessário é regular e mortificar os sentidos, freando sua tendência desmensurada ao prazer, buscando satisfação nas criaturas. Para aquele que deseja alcançar a plenitude da vida em Deus, São João da Cruz, em pleno alinhamento com o Evangelho, pede que se acostume gradualmente a renunciar a qualquer prazer que se ofereça aos sentidos, a não ser puramente para a honra e glória de Deus. Por amor a Jesus Cristo, que nessa vida não teve outro prazer nem quis, senão fazer a vontade de seu Pai, o que ele chamava de sua comida e manjar. Tratava-se, portanto, de encontrar a própria alegria e satisfação não nos prazeres sensíveis que satisfazem o egoísmo, o amor próprio, o apego às criaturas, mas na vontade de Deus, naquilo que agrada a Deus. O homem espiritual deve esforçar-se por desviar sua tendência ao prazer, afastando-a dos bens terrenos para direcioná-la decididamente para Deus, até poder repetir com Jesus: faço sempre o que agrada ao Pai. Falando de sua missão, Jesus afirmava: meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Analogamente, a maneira de julgar do cristão, suas preferências, seu comportamento são justos quando busca sempre, em todas as coisas, a vontade de Deus. O que agrada a Deus, Ele dá glória, ainda que custe à natureza e exija renúncia. Dessa forma, o homem se priva de muitas satisfações sensíveis, terrenas, mas adquire uma liberdade de espírito cada vez maior, que o capacita a usar as coisas e a amar as criaturas sem se tornar escravo delas, sem deixar que elas o detenham em seu caminho para Deus. Rezemos com São Charles de Foucault. Ó Senhor, ser teu discípulo significa ser todo teu, pertencer plenamente, estar perfeitamente unido a ti, ser uma só coisa contigo, não viver mais nós, mas viver tu em nós. Significa a união perfeita contigo. Ó Deus meu, quanto devo desejar ser teu discípulo? É a maior glória que posso te dar. A glória de Deus está em que vos torneis meus discípulos e deis fruto, e nisso está também o melhor para mim, Senhor. Ó Senhor, ajuda-me a fazer o que é necessário para isso. O que significa negar-se a si mesmo para seguir-te? Significa esquecer de si mesmo, prescindir de si mesmo, não ocupar de si como se não existisse. É quando não se tem interesse, nem proveito próprio, nem gosto, nem vontade, nem nada. Deixa-se de existir. Não se ocupa o mínimo consigo mesmo. É um esquecimento total. Mas, ó Senhor, se já não busco o meu bem, não buscarei absolutamente nada? Este coração, esta mente vazios de si mesmos, permanecerão assim vazios? Não, nem por um instante. Se me esvazio de mim mesmo,
é para que Tu me preenchas com Teu ser, ó Deus meu. Se me esqueço de mim mesmo, é para não pensar em mais nada, a não ser em Ti. Charles de Foucault. Amém. Caminhemos, meus queridos ouvintes, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.